Imagine uma cena muito curiosa e ao mesmo tempo preocupante. Um homem está sentado em um muro alto. De um lado desse muro, o cenário é de uma beleza sem igual, cheio de luz, e ali estão vários anjos. Esses anjos estão agitados, eles gritam com todo o fôlego de seus pulmões e gesticulam para o homem, chamando ele com insistência. Eles dizem para o homem: "Vem! Venha para cá! Pule logo para cá! Este lado é o melhor para você." Os anjos diziam que ele não deve continuar ali em cima do muro, que o tempo está passando e que ele precisa tomar uma decisão agora mesmo. Do outro lado do muro, o cenário é escuro e sombrio, e ali estão vários demônios. No entanto, ao contrário dos anjos, os demônios não dizem uma única palavra. Eles estão em um silêncio absoluto, apenas sentados no chão ou encostados no muro, observando o homem com um olhar tranquilo, como se tivessem todo o tempo do mundo. O homem, ficando cada vez mais nervoso com a gritaria dos anjos e intrigado com o silêncio dos demônios, resolve perguntar para um demônio o que está acontecendo. "Escuta, os anjos do outro lado estão desesperados me chamando para que eu salte para o lado de lá, mas quando eu olho para vocês todos estão em silêncio. Por que não me chamam? Não me querem aí com vocês?" É nesse momento que o demônio olha para ele, dá um sorriso calmo e responde: "Não precisamos fazer isso. O muro já é nosso." Essa história nos faz pensar profundamente sobre o que significa ser neutro, ou tentar fugir de uma escolha. Muitas vezes, nós acreditamos que ficar em cima do muro é uma forma de não magoar ninguém ou de não assumir uma responsabilidade. Pensamos que, ao não escolher um lado, estamos protegidos em um lugar seguro onde ninguém pode nos cobrar nada. Mas a verdade é que, em muitas situações da vida, a neutralidade não existe de fato. Quando existe uma briga entre alguém muito forte e alguém muito fraco, e você decide não se meter, você está, na prática, ajudando o mais forte a continuar batendo no mais fraco. O seu silêncio serve de apoio para quem já está ganhando ou para quem já tem o controle da situação. No caso da parábola, o muro não é um território neutro, ele faz parte do domínio das trevas. Por isso, quem não escolhe o lado da luz, mesmo achando que está apenas parado, já está do lado oposto sem perceber. Essa ideia de que já estamos em um lugar perigoso antes mesmo de escolhermos, se encaixa perfeitamente com o que a Bíblia ensina sobre a nossa condição humana. A Bíblia explica de forma muito clara que nenhum de nós começa a vida em cima de um muro totalmente limpo ou em uma posição de santidade. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que todos nós já nascemos em um estado de separação de Deus por causa do pecado. É como se todos nós já nascêssemos do lado escuro do muro, naquele lado onde os demônios estavam apenas observando. No livro de Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Isso significa que o pecado não é apenas uma coisa ruim que fazemos de vez em quando, mas é uma condição que carregamos desde o momento em que passamos a existir neste mundo. Nós não precisamos aprender a fazer coisas erradas, pois a vontade de desobedecer a Deus já nasce dentro do nosso coração. Por causa dessa natureza pecaminosa, a Bíblia também afirma que todos nós já estamos debaixo de uma condenação. Não é que Deus está esperando a gente cometer um erro para nos condenar, mas sim que a nossa própria herança de pecado já nos coloca em uma posição de condenados. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, aprendemos que o salário do pecado é a morte. Essa morte não é apenas o fim da vida aqui na terra, mas uma separação eterna de tudo o que é bom e que vem de Deus. Muitas pessoas pensam que são boas o suficiente, e que, por fazerem caridade ou serem educadas, elas estão em uma posição neutra diante de Deus. Elas acreditam que estão em cima do muro, e que Deus vai pesar suas boas ações contra suas más ações no final da vida. Mas, seguindo a lógica da Bíblia e da parábola que contamos, essa neutralidade é uma ilusão perigosa. Se já nascemos condenados e debaixo do domínio do pecado, o simples fato de não fazermos nada para mudar isso significa que continuaremos condenados. O muro da indecisão já tem um dono, e esse dono não é Deus. A boa notícia, que é o que chamamos de Evangelho, é que Deus não queria que ficássemos perdidos nessa situação de condenação. Ele sabia que nós nunca conseguiríamos pular um muro sozinhos ou sair da escuridão por nossas próprias forças. Por mais que a gente tente ser uma pessoa boa, a nossa natureza continua manchada pelo pecado. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele foi o único que nunca teve pecado, e o único que não estava debaixo daquela condenação. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
Jesus veio para ser a ponte, ou melhor, ele veio para nos tirar de cima do muro e do lado da escuridão e nos colocar no reino da luz. A Bíblia diz que Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar. Lembra que o salário do pecado é a morte? Pois então, Jesus morreu no nosso lugar para que a gente pudesse viver. No entanto, existe um detalhe muito importante que volta para a questão da escolha. Embora o sacrifício de Jesus seja poderoso o suficiente para salvar todo mundo, ele só se torna real na vida de quem decide crer e aceitar esse presente. Em João capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Perceba como a palavra de Deus usa a expressão já está condenado. Isso reforça a ideia de que a condenação é o nosso estado natural. Se você está em um barco que está afundando e alguém joga uma boia de salvamento, você tem duas opções. Você pode segurar na boia e ser salvo, ou você pode ignorar a boia e continuar onde está. Se você não fizer nada, você vai afundar. Não escolher a boia é a mesma coisa que escolher afundar. No plano espiritual, não escolher Jesus é a mesma coisa que escolher continuar do lado dos demônios que são donos do muro. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar essa decisão. Elas dizem que ainda são muito jovens para pensar em religião, ou que têm muitas dúvidas, ou que preferem viver a vida do jeito delas sem se comprometer com ninguém. Elas acham que estão sendo espertas ao evitar o compromisso, mas o que elas não percebem é que o tempo é como o vento soprando por cima daquele muro alto. Ninguém consegue ficar parado ali para sempre. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que sair dali. E se não escolhermos o caminho que Deus preparou através de seu Filho, acabaremos ficando no lugar onde já estávamos por natureza. A Bíblia nos incentiva a tomar essa decisão enquanto ainda temos tempo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 está escrito que agora é o tempo favorável e que hoje é o dia da salvação. Não existe garantia de que teremos o dia de amanhã para escolher sair de cima do muro. Além disso, a vida com Deus não é apenas sobre fugir de uma condenação futura, mas sobre viver uma vida plena e com propósito agora mesmo. Quando aceitamos o que Cristo fez por nós, recebemos o Espírito Santo que passa a morar dentro de nós, e nos ajuda a vencer os desejos ruins, e a viver de uma forma que agrada a Deus. O Evangelho é uma mensagem de esperança. Ele nos diz que, não importa o quanto a nossa vida esteja escura, ou o quanto a gente sinta que já pertence ao lado errado, existe uma saída gratuita e cheia de amor. Crer em Cristo não é apenas acreditar que ele existiu como uma figura histórica, mas sim confiar totalmente a sua vida a ele, reconhecendo que você precisa de um Salvador. É como se você olhasse para os anjos que estão gritando, e finalmente estendesse a mão para eles, deixando para trás o muro e o silêncio enganador dos demônios. Ao olhar para a história da humanidade, vemos que Deus sempre deu ao ser humano a liberdade de escolha. Desde o Jardim do Éden, o homem teve a chance de obedecer ou desobedecer. Infelizmente, a escolha pela desobediência trouxe todas as consequências ruins que vemos hoje no mundo, como a violência, a tristeza e a morte. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não nos abandonou. Ele montou um plano de resgate perfeito. No Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Isso exclui qualquer outra possibilidade de salvação. Não adianta tentar acessar o lado de Deus usando escadas feitas por homens, como rituais, sacrifícios físicos ou filosofias complicadas. A única forma de atravessar essa fronteira é pela fé no que já foi feito na cruz do Calvário. O Pai entregou o que ele tinha de mais precioso para que você não precisasse ficar com medo do futuro ou preso ao passado. A justiça de Deus exigia um pagamento pelo pecado, e o amor de Deus providenciou esse pagamento. É uma troca maravilhosa onde Jesus pega o nosso pecado e nos entrega a sua justiça. Assim, quando Deus olha para alguém que crê em Jesus, ele não vê mais uma pessoa condenada ou alguém em cima do muro, mas vê um filho amado e perdoado. Por isso, a pergunta que fica para cada um de nós é muito simples: até quando você vai tentar se manter equilibrado em um lugar que você não deveria estar? A neutralidade é apenas uma ilusão que nos mantém prisioneiros de um lado que não queremos estar. O muro pode parecer confortável por um tempo, mas ele é propriedade de quem quer a nossa destruição. Os anjos continuam chamando, e o convite de Deus continua aberto. Basta dar o passo de fé, reconhecer que sozinho você não consegue se salvar e aceitar a mão estendida de Jesus Cristo. Ele é o único que pode te tirar da condenação e te levar para um lugar de paz, segurança e vida eterna ao lado do Criador. Não deixe para depois, pois a escolha mais importante da sua vida não pode ser adiada.
o muro já tem dono, mas o seu coração pode pertencer a Deus se você decidir hoje mesmo seguir o caminho da luz e da verdade que é o Evangelho de nosso Senhor. É uma jornada que começa com um simples sim para Jesus, e que transforma completamente o nosso destino, tirando todo o peso da culpa e nos dando uma nova identidade. Lembre-se sempre de que não tomar uma decisão já é a escolha de permanecer como você está, e como vimos, o nosso estado atual sem Deus é de total perigo. Escolha a vida, escolha a luz e saia definitivamente de cima desse muro. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.